Shalom, amados. Eu tenho aqui nas minhas mãos a palavra de Deus. Ela está aberta no livro de Juízes, no capítulo de número 16, no verso de número 28, que diz: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que, de uma vez, eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçando-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, arruinou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse eu: morra eu com os filisteus, inclinando-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Foram mais os mortos que matou em sua morte do que os que matou na sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim, de lutas e dificuldades. Eu pensei em que palavra eu traria nesse tempo, né? Um tempo já longe do canal, envolvendo com programas de rádio, ministrações pessoais, pessoalmente, aliás, né? Ministrações pessoalmente, congressos, viagens, trabalho secular, enfim, cursos. Estive, assim, bastante atarefada e aí eu decidi gravar, né? Trazendo uma contribuição para a nação brasileira e para a igreja nesse tempo de lutas e dificuldades. Quando a gente pensa no momento que a nação brasileira está vivendo, Sansão é um personagem assim, que tem muito a ver conosco nesses tempos. Sansão era um homem de Deus. Contudo, era um homem de Deus. A Bíblia menciona ele como juiz, como alguém cujo nascimento foi previsto por um anjo e que nasceu com um plano, com um propósito. Ele tinha um voto, o voto do nazireado, e um dos símbolos desse voto do nazireado era o não cortar cabelo, mas tinha outras questões que a pessoa tinha que observar: não beber vinho, não chegar perto de cadáveres, entre outras questões. Mas Sansão foi alguém que não prestou atenção aos detalhes, alguém que cometeu muitos erros. Então, por isso, ele tem muito a ver com a igreja brasileira nesse tempo que nós estamos vivendo. Dos inícios da história de Sansão, fala que o pai dele, que ele se afeiçoou, apaixonou-se por uma mulher da tribo inimiga. Israel, Sansão viveu num tempo em que o povo de Israel estava sendo escravo dos filisteus. Inclusive, lá em Juízes, uma frase que é muito repetida lá: naquele tempo, Israel não tinha rei, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Sem uma sábia liderança, há fracasso iminente. E Israel viveu um tempo sem rei. E aí, do povo fazer o que bem entende, né? Muitas coisas deram errado. Foi o livro da Bíblia em que mais se menciona de escravidão, de tantas coisas ruins, né? Por causa dessa questão. Falta de uma sábia liderança. E é mencionado lá em Juízes também, é importante a gente lembrar, que quando o povo obedecia ao Senhor e fazia o que era bom aos seus olhos, Deus colocava sobre eles um juiz que derrotava os inimigos e o povo vivia em paz. Mas de viver em paz, tendo comida na mesa, tendo prosperidade, viajando, enfim, as coisas que o povo gosta de fazer quando está tudo bem. Aí o povo se esquecia de Deus. É normal que quando a barriga para de doer, quando a situação melhora um tiquinho, o Brasil viveu um período de, se não me falha a memória, quase 12 anos de uma economia melhorzinha, de estar assim, numa situação mais tranquila, e a igreja relaxou
com coisas sérias que fazia antes. Por exemplo, relaxou com a batalha espiritual, relaxou com a santidade, relaxou com a adoração, relaxou com a marcha para Jesus. E com o povo de Israel não era muito diferente, não. As coisas ficavam um pouquinho boas, um pouquinho melhores. O povo relaxava no seu zelo, na sua intimidade com Deus. Voltando lá em Sansão, o pai dele advertiu que ele não tivesse, que ele procurasse uma esposa para ele no meio do povo de Israel, não no meio dos inimigos. Mas ele desobedeceu. Tem muitos de nós, tanto como pessoas, como igreja e como nação, fomos advertidos sobre uma série de coisas. E achou, não tem nada a ver, não vai dar nada para mim, vamos embora. E aí Sansão desobedeceu o pai, e a igreja tem que desobedecer. Nessas três formas, né? Obedecido como pessoa, desobedecido como igreja e desobedecido como nação. E aí tem vivido os dias amargosos por causa disso. E prosseguindo na história de Sansão, Sansão era um líder que a Bíblia menciona, inclusive, todos os seus defeitos, para mostrar o seguinte: não esconde, Deus não esconde nada. E do mesmo jeito que os defeitos de Sansão são deixados bem explícitos na palavra de Deus, os nossos erros como pessoa, como igreja e como nação estão explícitos diante do Senhor. E a igreja, muitas vezes, ela interpreta longanimidade com conivência. Longanimidade é a paciência que Deus tem em dar tempo para a igreja se arrepender. Agora, conivência já não, vou passar a mãozinha na cabeça dele, ele está errado, mas não vai dar nada para ele, não vai sofrer consequência, vai ficar tranquilo, mesmo fazendo mal. Deus, querido, ele não é conivente, ele é longânimo. E a paciência, longanimidade fala de uma paciência além dos limites normais. Ou seja, mas que tem final. Aconteceu em Juízes da paciência de Deus acabar várias vezes. Inclusive teve um ponto lá de Juízes, Deus falou, eu não vou livrar mais. Toda vez que eu abençoo, vocês estão brincando comigo, então dessa vez eu não vou livrar mais. E aí o povo se arrependeu e Deus acabou livrando. Deus é amoroso, Deus é sensível ao arrependimento. Mas vamos prosseguir com a história de Sansão ali. Sansão, um dos piores erros, piores defeitos dele foi essa questão com as mulheres. Existem, inclusive, quando a gente estuda no seminário, fala sobre as 3 barras. A barra do ouro, a barra da saia e o São João da barra. A igreja dos nossos dias, ela tem pecado com as 3 barras e com muito mais barras, né? Mas nessas 3 principais, ou seja, a barra do ouro, que é a adoração a Mamon, o achar que o dinheiro resolve tudo, e essa questão da igreja estar dando mais importância para as riquezas materiais, para as coisas dessa terra, para estabelecer-se aqui e achando que o dinheiro justifica tudo, ela está passando, igual eu estou lendo um livro muito interessante, que é esse aqui, tá? O Poder do Caráter da Liderança. É um livro do Dr. Myles Munroe, uma grande bênção, um líder maravilhoso que nós perdemos, mas ele deixou muita sabedoria nas suas mensagens gravadas aqui no Brasil e fora dela, e nos seus livros. Ele falou de tantos líderes que sucumbiram nesse livro, ele cita, por falta de caráter. A pessoa sucumbiu, teve uma carreira maravilhosa, ele cita várias áreas diferentes, e acabou sucumbindo por falta de caráter. Querido, os fins não justificam os meios. E Deus é um Deus de caráter, Deus é um Deus de aliança. Por essa razão, ele não tolera, ele não é conivente com o pecado. Ele é longânimo, mas conivente ele não é. E a paciência de Deus com a nação brasileira está chegando ao final. Prosseguindo na questão de Sansão lá, eu falei sobre a barra do ouro,
a barra da saia é a questão dos relacionamentos contrários ao que a palavra de Deus diz. O celibato, biblicamente, ele não é imposto. Deus colocou para algumas pessoas, entre elas Jeremias, falando: eu quero que você se separe, você não vai casar, você vai viver uma vida sem casamento. Mas ele não impôs isso para todo mundo. Você pode ter relacionamento, você pode ter um namoro dentro dos moldes bíblicos, você pode ter um noivado, pode ter um casamento. Mas, assim, existem parâmetros bíblicos para esses relacionamentos. E Sansão, ele quebrou todos os parâmetros bíblicos. A igreja dos nossos dias também tem quebrado. A igreja que acha que pedofilia não tem problema, acha que adultério não tem problema, acha que fornicação não tem problema, e, enfim, acha que divórcio não tem problema. Enfim, uma igreja que acha assim: não, se eu tiver dinheiro, está tudo justificado. O São João da Barra, que é a terceira barra, fala da química, do uso de química exacerbado. Antigamente, o São João da Barra era um conhaque, né? Ou seja, que o crente, uma das primeiras coisas que fazia nos centros antigos, quando converteu, parava de beber. Mas hoje a bebida alcoólica não é o único problema. Surgiram drogas, surgiram medicamentos de tarja preta e muitas outras coisas que a igreja tem tropeçado nessa questão também. E voltando, prosseguindo aqui com Sansão, ele teve o quê? Ele se casou com uma mulher fora da tribo, ou seja, fora dos preceitos, e o casamento dele deu errado por causa disso, porque ela veio de uma cultura diferente, não só de uma nação diferente, mas de preceitos e de bases de relacionamento, de forma de resolver problema que eram totalmente contrários à palavra de Deus, aos valores bíblicos. E aí o casamento de Sansão ruiu por causa disso. E ele começou as suas guerras, as suas brigas com os filisteus para se vingar por causa do casamento dele, que deu errado. E ele não parou aí, ele foi se envolver depois com prostituição. E depois, não satisfeito no meio desses erros, que isso tudo biblicamente era condenável, ele associou também arrumou um amante. A Bíblia diz que Dalila era uma amante na vida de Sansão. E uma amante filisteia. Ou seja, duplo erro. Enfim, por causa dessa vida íntima, de qualquer maneira, de qualquer jeito, ele quebrou seus votos de nazireado. E a igreja tem quebrado os seus votos no que diz respeito ao chamado, ao ministério. Uma igreja que não presta mais atenção à santidade, uma igreja que não presta mais atenção à adoração, uma igreja que não presta mais atenção à oração, a igreja, enfim, que não presta mais atenção à adoração. Enfim, a igreja tem falhado e está recebendo uma conta. E a vida de Sansão foi indo de mal a pior. De um erro, a Bíblia fala que um abismo puxou o abismo é o fragor das suas catandubas. Aliás, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catandubas. Ou seja, um erro vai puxando o outro, vai virando um abismo. É a situação que a nação brasileira está passando. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu vou trazer várias mensagens dentro dessa questão, porque a igreja precisa se arrepender. E Sansão foi cometendo um erro, e um erro puxando outro erro, um erro puxando outro erro, e assim, até que não teve mais jeito. Querido, que nós, como nação brasileira, não venhamos a deixar esses erros. A igreja tem que pecar demais, mas eu citei alguns aqui. Esses erros que a igreja tem cometido, eu vou citar mais um, que é a falta de unidade. A igreja do passado, o batista, o assembleano, o quadrangular, o presbiteriano, os pentecostais, a gente andava mais unido, a gente pregava nas igrejas uns dos outros, a gente aprendia uns com os outros, e assim Deus abençoava a igreja nesse tempo. Só que nós estamos vivendo um tempo hoje que a igreja está achando, não, eu tenho um templo bonito,
eu tenho isso, eu tenho dinheiro, tenho aquilo outro, então eu vou me fechar para a unidade. Então eu vou viver sozinho aqui, eu estou bem assim. Só que não está dando bem. Está dando ruim. Essa atitude de ignorar a unidade, de que como igreja nós somos melhores unidos, isso está custando caro. E infelizmente o preço pode ficar mais alto. A gente está pagando um preço muito alto e as coisas podem piorar se a gente não acertar. E eu vou finalizar por aqui que no final de todos os erros de Sansão, ele arrumou uma amante filisteia, Dalila, e quando os filisteus souberam que ele estava lá afeiçoado a Dalila, eles fizeram a proposta para ela: olha, descobre o segredo da força dele, nós vamos te dar uma recompensa. E essa recompensa dada pela cabeça de Sansão, eu não vou entrar em detalhes sobre ela, porque eu vou falar sobre ela posteriormente. Qual é o valor da sua cabeça? Entre as cabeças valiosas, podemos citar Sansão, podemos citar, fugiu o nome, gente, João Batista, teve uma cabeça valiosíssima também, e podemos citar o Senhor Jesus. Mas no caso de Sansão, o valor foi muito grande pago. Eu não vou entrar em detalhes, mas o valor foi muito grande pago. E Dalila, como a outra esposa de Sansão, ela não tinha valores no reino. E aí ela se deixou levar pela proposta e falou: é melhor eu pegar o dinheiro e trair o homem que Sansão amava Dalila, mas Dalila não amava Sansão. Ela achou melhor pôr a mão no dinheiro, encher o bolso, né? E deixar Sansão na ruína. E ela traiu Sansão, e Sansão teve os 2 olhos furados. Querido, é importante você ressaltar isso aqui. Teve os 2 olhos furados. A igreja está passando um momento em que ela está sem visão. Ela não está enxergando a gravidade do seu problema, espiritualmente falando e como nação. Ela não está enxergando o quão grave é o seu problema. Eu lembro que quando criança, eu gostava muito do desenho Scooby-Doo, e lá no desenho Scooby-Doo tinha o Scooby-Doo, né? Que os monstros apareciam e ele ia lá, vamos pegar o monstro, vamos atacar, E um dia eu falei com meu irmão, todo mundo corre do monstro, mas o Scooby-Doo encara o monstro. Aí meu irmão ele sempre teve uma visão mais apurada que a minha. Ele falou: não, ele não é corajoso, ele é criança. Ele não tem noção do perigo, que é uma frase que está famosa nos nossos dias. Então a igreja dos nossos dias, ela perdeu a noção do perigo. Ela está fazendo a sua cama na beirada do abismo, achando que não vai ter consequência. Sansão teve essa questão. Dormiu com o inimigo até ter os cabelos cortados, perdeu sua força. E outra coisa que aconteceu quando o cabelo de Sansão foi cortado, essa Dalila acordou e falou: olha, os filisteus vêm contra ti. E ele falou: levantar-me-ei e vou ir contra os filisteus, como eu fiz tantas outras vezes. Mas a Bíblia fala lá, e Sansão não sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele. E hoje, querido, a igreja dos nossos dias não está sabendo que o Espírito Santo não está mais com ela, por causa dos seus tantos erros. A igreja precisa se arrepender, Pai, porque a maneira de consertar essa bagunça que está aqui, como pessoas, como igreja e como nação, é com arrependimento. Arrependimento é profunda tristeza por ter ferido a santidade de Deus. A igreja tem ferido e tem pecado contra a santidade de Deus de várias formas. E a igreja precisa se arrepender. E a Bíblia fala lá que Sansão, nesse texto que eu li, fala lá que Sansão fez uma oração. A Bíblia não menciona em toda a história de Sansão, ele orando. Mas aqui fala, Sansão fez uma oração. E ele falou: olha, ele entendeu que eu estou errado, Senhor, eu estou ruim. E ele viu ali que esse fletar com o pecado, com o inimigo, trouxe uma consequência gravíssima, arruinou com ele. E ele, tanto na oração, ele fala o seguinte: só mais essa vez. Eu estou entendendo que eu estou errado, que eu estou ruim, que eu estou só pisando na bola, mas só dessa vez.
eu peço a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Derrama força para que eu me vingue dos meus inimigos. Engraçado que é o seguinte, essa questão de Sansão ser tão errado, Davi, por exemplo, Joabe e outros líderes que o povo de Deus teve, né? Eles lutavam pela causa da nação, pela causa do ministério, mas Sansão, ele sempre lutava em questões pessoais. Ele tinha o lado pessoal dele mais importante do que o ministério, do que a nação. E hoje a igreja não está errando nisso também? Ah, eu estou bem, deixa as coisas irem. Na minha casa está bem, só que esse negócio do bem pessoal e não se importar com a nação, a bomba vai estourar a qualquer momento. Porque a situação está indo para uma gravidade que a gente nunca teve antes. Eu conversei com um amigo meu sobre a questão da nação e eu fiz uma pergunta, né? Olha, o amigo, nós estamos vivendo uma situação ruim, como no golpe de 64, onde teve uma guerra, aquela situação toda lá. Não, ele falou, não, nós estamos vivendo uma situação pior. A situação que os brasileiros viveram naquela época era menos delicada do que a que nós estamos vivendo hoje. E finalizando aqui, Sansão recebeu a resposta da oração dele e morreu com seus inimigos. Inclusive o título dessa mensagem é Morra eu com os meus inimigos. Que ele será que a nação, que o povo brasileiro, que a igreja brasileira vai deixar a coisa ir para esse lado. Pereça eu. Porque para o perecimento falta muito pouco. E eu vou finalizar por aqui. E eu falei muito do meu coração, falei mais ou menos sem esboço e tal. Mas eu, começando, né, nessa nossa linha aqui de ministração, eu gostaria de deixar para você essa palavra. Não, que nós não sejamos geração de Sansão, como nós estamos vivendo, geração de Sansão. Mas que nós sejamos um povo que vai se arrepender e que não vai ter necessidade de perecer com os inimigos. Oremos, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, diante da tua presença, em favor da igreja brasileira, Pai, que nós sabemos que a redenção da nação brasileira virá através da igreja. Nós oramos para que a igreja se arrependa dos seus pecados, de ter ouvido o evangelho da serpente, de ter abandonado os preceitos corretos das escrituras, pelos quais a Bíblia fala que vivendo por eles, obedecendo, viveria em bênção, viveria em vitória, mas nós estamos lá naquela turma de Deuteronômio, recebendo as maldições da desobediência, porque pecamos, temos pecado como pessoas, temos pecado como igreja, temos pecado como nação. Grande é o nosso pecado, Pai. Grande é o nosso pecado. E eu peço, Pai, que o Senhor derrame espírito de arrependimento sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira, para que nós venhamos arrepender dos nossos pecados e se voltar para o Senhor de todo o coração, que nós venhamos a derrubar os altares de Baal que nós deixamos construídos dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa nação, abandonando tudo que desagrada o Senhor das nossas vidas, para que o Senhor se arrependa do mal que tem acontecido contra nós e deixe sobre nós, como igreja e como nação, uma bênção e restaure a nossa sorte. Tem misericórdia de nós. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.